É o seguinte, a gente vai jogar agora o Wiki Trivia, que é o jogo no qual ele te dá um evento e você tem que colocar em ordem em relação aos outros eventos que já tem, basicamente. Começar o jogo, 1, 2, 3 e start. Como que funciona esse jogo? Você tem que organizar essas cartas. Então a gente vai ler pra vocês, que da outra vez a gente não leu, muita gente não entendeu. Aqui a gente tem o gado, né, que começou a ser domesticado em 10.500 a.C. E você tem que localizar isso daqui. Você tem que saber se vem antes ou depois. Que é a idade do bronze. A idade do bronze veio depois, tá? A idade do bronze é aqui, beleza. E aí a gente tem a descoberta das Américas, do supercontinente americano. Ele tá falando da descoberta por parte dos europeus, provavelmente. Não, mas ninguém... da descoberta por conta dos europeus. Porque se for aqui pela migração da galera, é antes da Era do Bronze. Então, mas eu vou assumir que é isso. 1450, 1492, tá ali. Beleza, Colombo. Beleza, e aí nós temos o Tim Schafer, que é um game designer americano. É o cara Quando que ele nasceu? É o cara que fez Psychonauts, não é? Bom, se ele é americano, ele nasceu depois das Américas. Aí então, tá fácil, né? tá fácil, tá. 1967. A gente tem o Reino de Israel, a união da monarquia, histórico country. Ele tá falando do Reino de Israel lá de Salomão. União de Israel e Judá. Exatamente. Que eles quebram, né? Isso foi aqui, né? Foi antes da... Pera aí, quanto que aconteceu? Quanto que Davi? É 1000 a.C., né? É 1000 a.C., mas... Mas ele foi na Era do Bronze. Aqui a gente tem que colocar quanto que a Era do Bronze acabou, não é? Ou quando ela começou. Vamos lá, eu vou parar aqui. Eu acho que veio depois. Acho que começou em 1200. O reino de Israel, eu acho que antecede. Sabe por quê? Deixa eu pensar aqui, ó. De Abraão a Moisés foram 400 anos. De Moisés a Davi, mais 400. De Malaquias até o Novo Testamento, tem 400 anos. Não, mas Malaquias é da época do Império Persa. Então, mas é lá do final do Velho Testamento. A última coisa do Velho Testamento é o primeiro. Eu sei, mas isso é muito depois de Israel. Então, é porque eu tô fazendo a contagem pra cá. Pra você me ajudar, eu só tenho duas referências. Ou você fala da tecnologia, porque se eles tinham espada de ferro, é depois da Era de Bronze. Ou você tem que falar antes de Cristo, pra gente saber se é antes ou depois de 1200. Eu acho que vai ter uns 1400 anos antes de Cristo, hein? Eu acho que é por volta de uns 1000, mas eu vou com você. Não vai por mim, não. Que você é mais ligado na parte dessa coisa aí da história. Isso foi antes do reino quebrar. Que quebra em Judá e Israel. Tô louco, não. Então aí é formar. Então é Saul que nós estamos falando. Eu acho que é antes, meu bem. Não, isso daí é Davi e Salomão, não é? Não, é que unida a monarquia quando foi criada. Então, mas é porque depois eles não quebram Israel e Judá? Sim, mas aí então é desunida. Antes de quebrar. Exato, então é Saul. Então, Saul é Davi, é a mesma época. Eu acho que é depois do bronze. Então vai. Posso? Vai. É. Ah, muito bem, meu Por bem. volta de 1000 anos. Foi o que eu falei, beleza? Aí aqui agora. Gênero animal. Tripotodon. Genus of mammals. Um gênero de mamíferos. Quando acabou, eu acho que foi extinto antes de tudo, né? É um senhor mamífero, né? Será que foi extinto antes de... Do gado? Acho que antes a gente domestica gado, né? Isso deve ser tipo a Era do Gelo, porque galera. Esse bicho é grande. É isso, beleza, 46 mil, foi bem antes. Não, mas quando foi criado o banco de investimento Goldman Sachs? Depois das Américas, porque ele é americano. Eu acho que foi antes desse cara. Com certeza. 1869. E aí nós temos a esposa do Paulo I da Rússia, a Maria Feodorovna Sofia Doroteia de Württemberg, ela é alemã. Württemberg. O marido dela era o Paulo I. Tipo, Paulo não é um nome muito difícil de ter e ele foi o primeiro. Então eu acho Mas que é o primeiro da Rússia. Tempo. Vamos tirar o primeiro da Rússia porque a Rússia, se eu não me engano, até Pedro não estava acostumado com nomes ocidentais. Ou eles tinham o equivalente pra... Pedro é Pedro. Então, exatamente. Mas ele é Pedro I. De qualquer forma, vai ser aqui. Eu acho que não. Acho que vai ser antes do descobrimento da América. Vai ser aqui. Pode confiar. Esse homem é muito bom de história. Eu ia boiar nessa Carlos V, rei da França. Carlos V, rei da França. É aqui. É. Beleza. 1338. Holoceno. Segundo... Eita, quaternário, período quaternário. Criação da Terra. Glacial. Fim do glacial, quando começou o Holoceno. É o fim do glacial. Será que esse bicho aqui veio antes ou depois? Esse bicho veio depois do fim do glacial, meu bem. Tá, então eu vou colocar o fim do glacial aqui, eu não tenho certeza. É o fim do glacial mesmo? Lê de novo. Segundo e atual época do período quaternário. Então uma época que começou em algum momento, porque é a segunda, e isso dura até hoje. Eu acho que foi a época de depois do período glacial. Mas eu acho que é aqui de qualquer forma. Você acha que é depois dos 40? Eu acho que é também. Pode ser, eu vou tentar, tá? Vou chutar, não tenho certeza. Erramos. Isso daí não tem como. Sultanato de Bengali. Quando foi criado? Sultão, então é depois 600. Eu colocaria ali entre o Charles e o reino do... O mais provável é que seja aqui. O melhor chute. Não. Erramos. Droga, concentra. Chancellor of the Duke of Lancaster. Eu não sei como é que fala Chancellor. Embaixador, não é? É, do Duque de Lancaster. É um ministro da Inglaterra. Tá, é na época de quando coisa real fazia sentido, mas o problema é que tem essas datas aqui que são muito próximas. Quando que foi da Elizabeth a primeira? É a época do... coincide com Shakespeare, 1500 e pouco. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu não tenho certeza, eu vou colocar aqui, tá? Errei por um!
De novo, vamos tentar melhor que 8, melhor que 8. Mas foi uma diferença pequena, não foi muito não. Primeiro evento, nós temos aqui a criação da pistola automática do modelo Nikolai Fyodorich Makarov, de 48. Segundo evento, 16 views do Monte Fuji. Eu acho que veio antes. Pode ser que a gente esteja errado. Mas Não, estamos certo. 1830. Província de Massachusetts Bay. Antiga colônia da Norte América, parte da Grã-Bretanha, antes então, disso. se província é antes, porque os Estados Unidos ficou independente Se antes. libertou em 1700 e pouco. Flórida, Georgia Line, American Bowl Country Music Duo. Quando foi criado? Provavelmente depois de 48. 2010. Isaías. É o quadro do profeta. É quando ele nasceu. Quando ele nasceu, é lá pra trás. Ah, tá. Quando ele Nascimento do nasceu. profeta. Tá, lá atrás, Menos 800. Reino da Alemanha, o país histórico. E agora? Quando ele foi criado, foi aqui, ó. Não? Ah, ele pegou lá o início de tudo. Ele não pegou agora. A Alemanha foi unificada no século XVIII. Não era reino da Alemanha. E pior que quando foi unificado, era um reino. Que tinha... Tá bem, o jogo não Ou era o mente pra Império. nós. Ah, não lembro agora, droga. O jogo Errei. não mente Tá, tudo bem, pra tudo bem. nós. Esse templo aí, ó. Que foi feito aqui. Templo de Modera. Acertei. É na base, Xenophon. É 1400, é aqui, ó. Não. Aí é antes. Nilce. Sério? Nilce, você quer descobrir o que eu tô estudando agora, Nilce? Ah, é verdade. Desculpa. O Xenophon, ele era discípulo de Sócrates, tá? Ele escreveu, inclusive, a gente conhece as coisas que o Sócrates escreveu, não só pelo que o Platão escreveu, mas por ele também. Tem, inclusive, algumas coisas que eles discordam no relato histórico. E também ele completou o relato da Guerra do Peloponeso depois que o Tucídides morreu. O Tucídides é o grande historiador da Guerra do Peloponeso, só que ele morreu no meio, aí o Xenophon continuou. E esse é o Thomas Andrews. É um negociante irlandês, construtor de navio. Provavelmente nasceu entre 1830 e a invenção da Makarov. Aqui. É. Então não, ele pode ter nascido antes e ter feito carreira depois. Não é porque tem foto colorida, né? O povo não vivia tanto assim, não. A foto dele tá muito boa. Tá. Ah, ufa. A casa de Grimaldi, da atriz de não sei o que Grimaldi, uma família nobre. Eu não sei, essa coisa de casa é tudo assim, ó, tudo Mil e aqui. pouco esse É aqui. povo aí, ó. Pronto, Meu bem, mandou bem em 1026 a 1162. Stephen, reino da Inglaterra. Rei Estevão foi 1000. Cara, é muito aqui, tá? É aqui assim, ó. Eu acho que... É aqui ou aqui? Eu acho que é depois do 1000, mas tudo bem. Eu acho que é... Mas pode pôr onde você quiser. Eu acho que colocaria aí o Estevão, mas não sei. Ah, não, é rei da Inglaterra, então é depois, é. Tipo, o primeiro lá, o Eduardo, é 1100 e pouco. Então é Então, aqui. eu acho que ele tá ali, ó, entre 1100 e pouco, 1162. Não, então é aqui. Se é 1100 e pouco, o Eduardo é aqui, Nilson. Não, mas 1100 e pouco pode ser 1120 e tá antes da família Grimaldi. Você que vai escolher, porque eu não faço a Eu menor boto ideia. antes. Caramba, Nilson. Eu gosto da história da Inglaterra, esse nome não me é estranho, mas acho que ele é o marido, tem alguma coisa a ver com a Margarida daquele Aí, lugar que ó. a gente foi. Não, Lady Catherine Grey, potencial sucessora do trono britânico. Você Eu que não tem sei que quem que é saber. essa dona Caterina Grey, não. Eu só conheço a Meredith Grey. Então, eu acho que provavelmente aqui, porque o desenho dela tá colorido, então eu vou chutar aqui. Naquela época já tinha, né? Mandou bem, garotinho! A Marinha Francesa, a Força Militar Marinha da França, foi criada, já tava caçando encrenca com a Inglaterra antes de 1540 ali. Ou era só a Espanha? Se a Espanha tinha armada, a França tinha também. Tá, todo mesmo que porcaria. Então é eles entre 1162 e 1540. É ali quando teve a unificação de tudo. É por aqui, ó. É aqui, ó. Exatamente aqui. Não! Ô, França, por que você não tem uma marinha? Como na época que todo mundo tá fazendo navegações e você não tinha marinha? Você é atrasado pra tudo? Sociedade de Cincinnati. Eu acho que é aqui, alguma coisa americana. Então é aqui, ó, né? Muito bem, meu bem, muito bem. Agora aí, é com você, ó. Cafarnaum, Cafarnaum. área protegida. É da Bíblia, Cafarnaum? Eu acho que é. Tá em que livro? Cafarnaum é lá em Mateus, né? Que Jesus cura um menino de Cafarnaum. Parece que é. Pode ser que não seja, mas parece que é. Então a gente vai colocar isso aqui. Vamos lá. Tá aqui. Não, aqui, né? É. Caramba, gente! É, meus amigos. Irish Republican Army, organização revolucionária, então na época da independência, que foi, isso é tipo assim, século XIX já, né? É aqui, não é? Ou é final do século... Não, século XX. Eu vou colocar aqui, porque eu não sei. É o melhor chute que eu tenho, tá? Pode? 1917. Caramba, au! São Sebastião, mártir cristão que foi flechado. E aí criou aquela música de tanto levar. Ai, Deus, que horrível. Qual que é? Logo depois, primeiro início do século, igreja primitiva, antes desse hominho, antes desse aqui, entre 1200 e a criação Você da acha que Alemanha. é isso aqui? Tenho certeza. Parabéns. Mehmed the Conqueror. Sétimo sultão otomano. Eu vou assumir que se ele chama Conquistador, deve ser o cara que conquistou Constantinopla, que caiu por volta disso aqui, não é? Eu vou colocar esse. Boa sorte. É o melhor chute que eu tenho.
E mandou bem. gente. Ele mandou muito bem. Eu não sei. Eu vou assumir que ele foi feito como ele tá desse jeito aí depois da invenção da imprensa. Então depois, tipo, de 1500, né? Aquela coisa assim, né? Eu colocaria ali entre a Lady Catherine Aqui, e a né? invenção da coisa. Ou vai depois? É aqui. Vamos aqui? Boa sorte pra gente. É o melhor chute que a gente tem. Erramos violentamente. Você quer jogar mais um ou chega? Tá. Vamos falar sobre o conceito de ignorância em Paulo Freire. Não, vamos jogar mais um, obrigado aqui. A Isabela falou que o máximo que ela viu, o recorde foi do Cid, que foi 11. Então, ótimo, 15. 15, é. 15 Vamos nota lá. 10. A gente tem Hipócrates, que é o médico grego, e a gente tem também o Gospel de Judas. O Hipócrates é o do juramento de Hipócrates, que fala, eu vou cuidar dos meus pacientes com toda a responsabilidade e não vou ficar cobrando antes pra tratar da saúde deles. Basicamente é isso. E o Gospel de Judas vem depois Que é de Jesus. E não é do Judas Iscariotes, é do outro Judas que foi traidor. Esse aqui é fácil. Elizabeth, figura bíblica. É Elizabeth? Elizabeth. Tem uma Elizabeth na Bíblia? Isabel. É a prima da Elizabeth em inglês, em hebraico a Isabel é a prima da Maria. Então antes. É primeiro. É isso. Beleza. Menos 100 você chutar o pau da barraca aí. Não, ela pode ter nascido, menos assim. Porque dependendo de quando Jesus nasceu, no nosso calendário, por conta dos ajustes que fez, acaba que o nascimento dele cai por volta de 6 a.C. Porque o calendário foi revisado e essas coisas tudo. Então, pelo censo lá, enfim, continua. Átila, o King do Império Uno. É aqui. Une depois. Aí, vai lá. Bota aí seu conhecimento. Reino... Indo-grego. Isso aí antecede a tudo, hein? Porque dos povos indo-europeus, isso aí é pré-Hipócrates. Porque tem que ter, eu acho que isso aqui. Criação, o outro é grego, vem depois. Não. Indo-europeu, eu não faço a menor ideia. Ah lá, tem a 100 BC, tá com a data, pelo amor de Deus. Foi criado. Se é grego e hindu, é alguma coisa depois de... Algum dos reinos, provavelmente, que quebrou depois de Alexandre o Grande. Meu Deus, tem a data na carteirinha, Tem, tá lá. então Indo-grego, é aqui. Menos 80. Provavelmente é um dos reinos que depois tudo virou grego ali. O Egito virou parcialmente grego, a dinastia que mandava no Egito era grego, porque ficaram tudo pros generais lá do Alexandre o Grande depois que indo é do povo que não tá voltando, é isso mesmo, gente. Ainda é o povo que tá indo. Khufu, quarta dinastia é o deus que aparece lá no Cavaleiro da Lua. Então é antes do Hipócrates. É antes, bem antes, e é antes, inclusive, da... É o Khufu, não é? É o deus que trata lá com o carinha. Eu não sei, mas não é a dinastia ptolomaica, então não é aqui, entendeu? Tem que ser aqui. 2.600. Bad Bunny, porto-riquenho. Eu não sei quem é, mas... Tem cara de que tá se vestindo como tem cara de que não é vampiro. vampiro, não é Highlander, ele não deve ter nascido depois de 406, né? 1964. O Reino da Escócia. Ah, meus amigos. Aí esse é muito divergente agora. Agora é aqui, ó. Tá fácil porque são as opções, né? De Leonardo da Vinci, é 1400, 1500. Sei, é 1500. Aqui, de qualquer forma, é aqui. Ai. Opa, meu bem, sem perder os espaços. Sem perder os espaços aqui. O jogo tá fácil, 1490 aí. Não, porque agora, né? Lady Mary Wortley Montagu, escritora e poeta da Inglaterra. Editor, aqui provavelmente. Antes do Bad Bunny. Beleza. Teodorico Grande, o rei da Alemanha dos Ostrogotes e governador da Itália. Ostrogodos e governador da Itália. Deve ser logo depois da queda da Alemanha. Da queda do Império Romano do Ocidente. Que foi? Eu esqueci ela até agora. Quando que foi a cristianização do Império Romano? Por volta de 300, não é? Foi logo depois do Dom Sebastião lá de tanto Não, eu acho que... Eu não sei se foi por volta de 800, não foi? Eu acho que foi. Se o reino surgiu, foi na mesma época. Porque tava o povo se livrando da Roma. Eu acho que foi antes, Mas Roma não tava na Escócia. Chegou até ali, né? Não, chegou até Inglaterra. É o melhor chute que eu tenho isso daqui. Vai colocar antes, eu também acho. Eu acho que aqui. Antes. 454, muito tempo antes. Porque eu vi aqui o Átila, já tem os reinos bárbaros aqui, entendeu? Nós vamos invadir sua praia, Roma. Reino de Navarra. Reino de Navarra foi na... Navarra é Espanha. Foi logo depois que expulsaram os muçulmanos. Os muçulmanos. Então deve ser por aqui, ó. Não é? 1162. Caminho de Santiago, não faço a menor ideia. Eu colocaria ali na época das Inquisições. Eu colocaria entre 1162 e 1490. Eu não tenho certeza, mas eu vou colocar aqui também. Erramos a primeira! Caramba, a galera faz isso há muito tempo. Sexta Cruzada, quando que ela acabou? A sexta eu acho que foi depois de 1100, foi antes de 1490. Porque depois do Renascentismo parou com essa palhaçada, né? Eu não sei. Eu acho que parou. Acho que é aí. É aqui? Aham. 1229. AliExpress. Foi lá depois do Bunny. Foi depois desse cara aqui. Foi, com certeza. Não tinha internet antes? Guerras Hispânicas de Independência. Foi século XIX ou século XVIII? Eu tava lendo sobre isso outro dia, gente. Não, mas de qualquer forma é aqui, ó. Porque não tem como errar, não.
É. Gini coeficiente. A medição daí... Eita, é depois. É uma medição pra medir desigualdade. É antes ou depois de 94? Acho que eu vou colocar aqui, ó. Você acha que é antes? Eu acho que é. Também acho. 1912, beleza. Escrito cirílico. O alfabeto cirílico. Quando foi criado o alfabeto cirílico? Eu não faço a menor ideia. O Império Eles falavam grego, foi depois da queda do Império? Não, pode ter surgido antes, tipo lá pra cima, né? Eu vou falar que é por aqui, ó. É o meu melhor chute. Eu não tô nem pensando, eu viajei aqui. Agora Pode? eu viajei, Pode soltar? fui longe. Pode soltar? Vai. Erramos, droga. Figura bíblica, Ruth. A Ruth, aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo. Tá. Squeeze, banda de New Wave. New Wave. New Wave é muito década de 80, essas coisas, né? É muito, né? Então é aqui. Não, 74, calma. É Aesop, meu bem. O eu fundador não de história sei, eu grego. não sei. Pera aí, eu vou ter que... Mas a gente tem um pequeno problema. Eu acho que ele veio antes do Hipócrates. Também acho. 620. E o Hemingway? Hemingway lutou na Primeira Guerra. Quando ele nasceu. Foi aqui. Ele lutou na Primeira Guerra? Não foi? Ou na Segunda? Acho que foi na Primeira Guerra. Pera aí. Eu querendo ver a data. Eu acho que é aqui, então. Eu acho também. Uma vida. Bora. Caramba! Meus amigos! Vai ficando complicado. Former é um outro país, é um país que existia. Que país é esse? É um Kanado, dos Khans. É dominação mongol. Kublai Khan, Gengis Khan, esse povo aí. Que ano que era mesmo? Canadá foi 1200 e pouco, 1100 e pouco. Vai estar ali, ó. Aqui, 1300, né? Já tinha 1300. Mas é um muito grande. E esse... Pois é, será que não é 1300 e pouco? Eu vou tentar aqui, tá? Meu melhor chute. Nossa, 700, cara. 19! Eu lembrei do Marco Polo, achei que fosse pra lá, entendeu? Mas isso aqui é o que antecede. Então esse é antes do Khan. Esse é antes do Gengis Khan. Então, é isso daí, 19 galera. foi a nossa melhor pontuação. Uma salva de palmas para nós mesmos. Vamos bater palmas para nós.